Já parou para se perguntar por que parece que o dinheiro foge de você? Porque parece que muitas vezes você consegue até ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Mas no final das contas sempre tem R$ 0 na sua conta. Já parou para pensar nisso? Eu vou compartilhar minha experiência sobre isso e como eu melhorei isso na minha vida com vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, eu queria te pedir desculpa. Tá ventando pra caramba aqui. Tô segurando o microfone, inclusive, assim, para não atrapalhar o áudio. Tô aqui em Belo Horizonte, cidade administrativa de Minas Gerais ali. E tô, tô aqui curtindo e resolvi fazer esse vídeo para vocês. Quando eu era mais novo, eu vim de uma família bem humilde, né? Então nunca tive muitas coisas, não saía para muito lugar. Quando eu viajava, eu saía, sempre era o pai de um amigo que me levava, porque realmente minha família fazia tudo, meu pai e minha mãe faziam de tudo para me dar do melhor, mas infelizmente nos anos 90 a vida não era tão fácil e eles fizeram o que era melhor para mim, sabe? O que eles conseguiram fazer de melhor para mim, e eu sou muito grato a eles, né? Hoje, mais velho, eu entendo isso. Mas como eu não tive essa vivência e tal, eu cheguei na adolescência e na vida adulta acreditando que eu não era merecedor de fazer coisas simples, né? Por exemplo. Então, tinha dificuldade de comprar uma roupa nova para mim. Tinha dificuldade de, por exemplo, ir no restaurante, no shopping. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Subway, eu me senti um cara rico, cara. Rico, rico, rico. Foi sensacional. O McDonald's, eu falei assim, nossa, eu tô no McDonald's. E porque pra mim, o máximo que eu tinha direito de fazer é ir num carrinho de cachorro-quente, pegar um cachorro-quente barato, certo? E eu tô falando ali, eu já tava passando os meus, sei lá, meus 20 anos, eu acreditava nisso ainda. E pra mim era uma dificuldade ter dinheiro. Comecei a trabalhar cedo, com 10 anos de idade eu já vendia bala. Eu vendia bala na porta de casa porque meu pai e minha mãe fizeram um carrinho de cachorro quente. Eu falei assim, eu vou vender alguma coisa também. Aí eu chegava da escola, ficava ali umas 2 horinhas na porta da minha casa com minha caixinha de bala. De vez em quando alguém comprava alguma coisa, né? Mais velho eu comecei a trabalhar. Fui atendente de loja de biscoito, fui é, ajudante de pintura com meu pai. E, de certa forma eu consegui algum dinheiro assim, mas eu lembro de sempre estar zerado, sabe? Até pouco tempo atrás eu ainda era assim, sempre estava zerado. Por quê? Eu não acreditava que eu era merecedor de ter dinheiro. Então eu precisava ser congruente com isso e eu ficava em desespero. Caía dinheiro na minha conta, eu simplesmente gastava tudo, até ficar zerado, sabe? Pagava as contas que davam e o resto eu ficava zerado. E muitas vezes eu fazia compras que eu não precisava, que sem sentido nenhum, sabe? Eu ficava pensando, por que que eu fiz isso, cara? Gastei o dinheiro com isso. E eu não entendia o que acontecia, eu não conseguia guardar dinheiro. E sempre vivendo na dificuldade, sempre na ansiedade de como eu vou pagar conta no próximo mês, quando eu vou fazer isso, mesmo sendo CLT e depois empreendendo, né? E eu não entendia como isso acontecia, né? Até um certo momento eu entender que provavelmente eu descobri o que era crença de merecimento, né? E eu comecei a trabalhar isso. E junto com um amigo meu que é coach, Wilson Reis, sempre falo dele aqui, num processo que a gente fez de coach, ele através de um exercício a gente descobriu que eu tinha uma crença que era o seguinte: quando eu era pequeno, eu tinha um cofrinho que meus pais me deram e eu sempre colocava umas moedinhas de 1 centavo que eu ganhava lá, mas chegava sempre, meu pai pedia emprestado porque às vezes eu não tinha dinheiro para ir trabalhar e eu emprestava, né? Mas um momento eu cheguei e falei assim, eu não vou guardar mais dinheiro, falei com minha mãe inclusive, porque meu pai sempre vai pedir emprestado e eu não vou conseguir gastar. Aí, a partir desse momento, eu entendi. Eu comecei a gastar meu dinheiro desesperadamente. Porque eu tinha aquela crença que se eu não gastasse, o dinheiro ia embora, né? E além disso, eu não acreditava que eu era merecedor de algumas coisas, né? Então, para mim, eu gastava o dinheiro. Foi ali que eu comecei a trabalhar isso. Através de entender que não era bem assim. Isso era meus pais me deram o melhor que puderam dar, mas essa crença aí eu precisava largar, isso não era congruente com a realidade, né? Comecei a trabalhar isso através de meditação, através de algumas coisas, né? E também através do merecimento. Para vocês terem ideia,
tem um shopping aqui em Belo Horizonte que chama BH Shopping. Eu achava que esse shopping era de rico. Inclusive, para vocês terem ideia, foi a primeira vez num cinema quando eu já tinha 20 anos de idade. E eu achava, e esse shopping, BH Shopping, eu achava que era de rico. Isso eu tô falando, gente, de o quê? 2, 3 anos atrás, sabe? Aí eu falava assim, eu não posso ir lá porque eu tinha medo de ir lá porque as pessoas, porque eu era pobre, lá é um shopping de rico e nem é, gente. Olha só que loucura. E eu ficava pensando nisso, eu vou, eu não vou. Eu tinha dificuldade de entrar em restaurante, eu só comia se fosse aqueles podrão, sabe? E de R$ 20 e tal. E eu comecei a perceber que minha cabeça estava jogando contra mim. Aí eu falei assim, eu preciso trabalhar essa parte do merecimento na minha vida. Foi quando eu descobri algumas técnicas, né? Eu vi alguns vídeos do Wendel Carvalho, do Paulo Vieira, do Pablo Marçal e tal. Eu não concordo com algumas coisas que eles falam assim, mas outras me serviram muito, sabe? A gente tem que ter um senso crítico. Tudo tem seu ponto bom e tudo tem seu ponto negativo, né? Mas aí eu comecei a me desafiar. Fui nesse shopping com medo e quando eu cheguei lá, eu fui melhor tratado do que nos shoppings populares que eu costumava ir, sabe? Eu falei assim, caramba, velho, isso era só uma coisa da minha cabeça. E eu comecei a me desafiar, né? Eu não fazer loucura, eu não vou gastar o que eu não tenho, né? Mas, às vezes, eu junto uma grana para ir num lugar que tá acima do meu perfil, sabe? De repente, assim, um restaurante mais chique, ou alguma coisa assim. Eu comecei a fazer esse tipo de coisa, eu comecei a visitar esses lugares. E eu comecei a entender que eu também sou merecedor de ter dinheiro, sabe? Isso daí foi destravando o meu termostato financeiro. Tem uma teoria que fala que você tem um termostato financeiro e quando você bate nele, você não consegue administrar mais seu dinheiro e você começa a gastar ou começa a fazer burrada, né? Eu tinha meu termostato em zero. O que tem na sua conta hoje normalmente diz o que você tem de termostato, né? Então, quanto mais você trabalha seu merecimento, mais você sobe esse termostato e você vai conseguindo administrar esse dinheiro melhor, vai conseguindo juntar dinheiro, né? E com essas coisas que eu fui fazendo, eu fui vendo, não, cara, eu posso ir nos lugares e eu cheguei no nível que, tipo assim, eu tinha dinheiro para poder ir no restaurante, pagar à vista, às vezes para fazer uma viagem legal e eu não ia porque eu não achava que era merecedor, né? Para vocês terem ideia, eu tirei minha carteira de motorista com 34 anos de idade porque eu achava que não era merecedor de dirigir, né? Porque eu era pobre e tal. Foram coisas que eu fui me desafiando, foi melhorando. Mesmo tendo dinheiro para pagar ao vivo, assim, ó, tipo, toma aqui, ó, não vai fazer a mínima diferença. Minha cabeça me mantinha pobre, mesmo tendo dinheiro na conta. Olha só que loucura que é a mentalidade da pessoa, né? Fui me desafiando, fui fazendo esses desafios com minha esposa também, ela também tinha essas dificuldades. A gente foi conseguindo melhorar e com isso meu termostato financeiro foi subindo. Cada vez que eu fazia um desafio desse, eu conseguia ganhar mais, eu conseguia fazer alguma coisa que eu ganhava mais, eu conseguia guardar mais dinheiro, sabe? Fui pra Floripa, tive uma viagem assim, eu falei assim, nessa viagem eu vou gastar porque eu mereço, tô trabalhando pra caramba e eu mereço. Aquilo ali foi muito produtivo, eu voltei fazendo o maior lançamento que eu fiz na minha vida. E até hoje eu vou fazendo isso, eu vou galgando esses degraus e estou construindo. Mas eu precisei de entender o que eu tinha, eu precisei tratar o que eu tinha. Hoje eu faço terapia, faço processo de coaching, faço meditações e tudo. Tento entender tudo que passa na minha cabeça, que a realidade ela é uma criação nossa, sabe? Não é que, tipo, o que você tá vendo é exatamente o que acontece, sabe? Muitas vezes é só você acreditando naquilo e não é bem assim que as coisas funcionam. Muitas vezes é só você que acredita naquilo e você construiu sua realidade daquele jeito e cabe a você construir uma nova realidade, sabe? Ir atrás disso. Então, por isso que trabalhar o merecimento, muitas vezes você tá na merda, muitas vezes você tá com problema, às vezes você tem até dinheiro para gastar, para poder fazer alguma coisa, mas não faz, ou então você não consegue ter dinheiro na conta porque você não se sente merecedor. Então,
Esses exercícios que eu falei ajudam muito. Uma vez ou outra você ir lá e juntar dinheiro e ir num lugar melhor, diferente. Às vezes pagar uma viagem, não que vai te endividar, sabe? Mas que você consiga ter controle. Às vezes você guardar 6 meses para ir num lugar melhorzinho, certo? Isso dali vai abrindo sua mente, vai vendo que você é capaz, vai te dando aquela coisa de aproveitar oportunidades. A gente também precisa aproveitar oportunidades, né? A gente muitas vezes não aproveita oportunidades por medo de perder. E isso daqui vai te ajudar. Procurar terapia, porque boa parte da riqueza vem de uma mente saudável, né? E procurar ferramentas de coach, sabe, se curar. Isso daí vai te ajudar bastante, assim como tem me ajudado. E desde que eu comecei essa procura, esse desenvolvimento pessoal, cada ano eu tenho faturado mais, cada ano eu tenho ido mais longe. E hoje, graças a Deus, eu cheguei a momentos que... Gente, eu lembro que quando eu abri minha escola de música, meu sonho era ganhar 5 mil reais, certo? No mês. Hoje eu ganho muito mais. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria fazer esse dinheiro. Eu tinha o sonho de ir em Florianópolis, né? E eu achava que eu nunca ia sair de Minas Gerais. O máximo que eu tinha ido era em São Paulo, sabe? Tipo, porque de certa forma tinha uma excursão barata da igreja, sabe? E eu fui em Florianópolis e tive uma viagem sensacional. Consegui pagar algumas coisas bem caras lá, né? E hoje em dia eu tô bem melhor, assim, em lugares que eu não acredito, tipo assim, que eu poderia conseguir. Parceria com as marcas que eu não poderia, que eu achei que eu não ia conseguir, audiências, pessoas me assistindo que eu acreditava que não ia conseguir, não só nesse canal, mas em outros, né? Esse daqui é um canal novo, eu tenho outros canais. A internet me ajudou nesse processo também, sabe? Mas eu precisei me curar para conseguir administrar isso na minha cabeça. E muitas vezes a gente precisa entender isso, sabe? Não é trabalhar mais que vai te deixar rico. É trabalhar de forma inteligente, administrar dinheiro de uma maneira inteligente e ter saúde mental, certo? Primeiro passo para quem quer enriquecer é tratar a saúde mental, porque ela é que vai te dar os alicerces para poder conseguir evoluir, certo? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, uma história pessoal assim. Talvez vocês estejam vivendo isso e eu quero ajudar você nesse ponto, tá bom? Se inscreve no canal, aproveita para deixar um like, compartilhar com seus amigos, comenta aí o que você achou. Na descrição também aqui eu deixei um materialzinho aí, que são 60 fontes de renda extra, né? Que eu já fiz, ouvi pessoas fazendo e que realmente ajudam a gente, né? Já me ajudou muito. Então clica aí, quem sabe não te ajuda também, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!